Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Hoje, aula de filosofia, tá? Para vocês aí, meus queridos alunos. Estamos nesse isolamento que deixou de ser isolamento, mas continua sendo isolamento. Tem pessoas que nunca se isolaram. Como a gente sempre fala, as verdades são múltiplas e aí eles perguntam o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado. E aí vem muitas essas questões de como a gente vê essas realidades, de como a gente entende esse mundo, tá? Para mim, a Covid é real. Para mim, é importante preservar a minha família, ficando o máximo que eu posso em casa. Como eu já falei para vocês em alguns vídeos, eu saí 2 vezes, né? Mas porque foi uma necessidade, mas não tenho ainda essa necessidade de sair para fazer algumas coisas. Então a nossa aula hoje, para quem já está com a apostila, que já recebeu, já fiquei sabendo de alguns alunos que alguns já receberam do estado. Eu tô agora no módulo 2, como tá aí, segundo bimestre, tá ok? Então na aula 1 temos o seguinte: identificar o discurso mítico e o filosófico. Então, hoje a gente só vai trabalhar com uma única forma, tá? Identificar o que é um discurso mítico. Na semana seguinte, vamos identificar, então, o que seria esse discurso filosófico, para, sim, a gente poder fazer qualquer tipo de atividade, beleza? Combinado? Então, vamos lá. Na apostila tá aqui, dizendo que o discurso mítico e o discurso filosófico são distintos, porém não são opostos. A gente não pode dizer que um é melhor do que o outro, ou que um fala mais verdade do que o outro, ou que eles se degladeiam, né? Ficam brigando entre si. Não existe isso, tá? Só que são características diferentes de se narrar, de se contar e de se explicar uma verdade, ok? Então aqui, a palavra mito significa, na língua originária, que é a língua grega, narrativa. Antigamente as pessoas não sabiam escrever, né? Nem todo mundo sabia escrever. E não existia então essa questão dos livros impressos. Isso foi só quando a gente já tem esse movimento do Renascimento e no humanismo e o movimento protestante. Ok? Isso aí vocês devem ter visto em história ou ainda verão. O que nós temos aqui na narrativa era a forma das pessoas passarem as suas crenças, os seus valores, a sua história por meio da forma oral, por meio da narrativa, tá? Então, por isso que mito quer dizer narração. E na maioria das vezes, nos contos míticos gregos, as pessoas buscavam contar as histórias da origem do ser humano, a origem da terra, como os deuses nasceram, as características de cada um desse deus. Então, esses mitos tinham essa forma de explicar. Como eu já disse para vocês, a explicação para o galo cantar é porque a deusa Afrodite estava atraindo seu marido e pediu um humano para ficar lá vigiando o deus Sol, que era extremamente fofoqueiro. O humano acabou dormindo e o Sol nasceu e viu Afrodite saindo com seu amante e contou tudo para o Olimpo. Ou seja, Afrodite ficou extremamente irritada pela fofoca, coisa que não acontece hoje em dia, e ela amaldiçoou esse humano, transformando ele num galo para que ele cantasse sempre quando visse o sol pontando, ele teria que cantar. E isso era uma forma de avisar os amantes que o sol já estava chegando. Isso é uma narrativa. Temos outras milhares de narrativas, não só gregas, mas nós temos nórdicas, nós temos as egípcias, nós temos as indianas, hindus, e assim vai. E muitas das vezes o cristianismo também trabalhou muito com essa questão, que antigamente as pessoas também eram leigas, analfabetas, então a forma de se passar o cristianismo e o evangelismo, né, como os dos jesuítas, era por meio da narrativa, né? E é muitas das vezes assim que acontece, né? A gente vai educando as crianças por meio da narrativa. Então narrativa não quer dizer mentira, mas também não quer dizer que tudo que está naquela narração é verdade. Existem algumas invenções, às vezes eu posso alterar um pouco as minhas verdades, tá? Então, assim, todos os deuses têm características humanas, personalidades e sentimentos, tá? Então fica aí a aulazinha de hoje. Semana que vem vamos falar sobre essa narrativa Narrativa não, vamos falar sobre os discursos filosóficos, tá bom? Um beijo pra vocês.